Olá pessoal, Paulo Pará passando aqui para a gente repercutir esse assunto que é uma boa notícia para a direita conservadora de todo o Brasil, e aí a gente não pode deixar barato, tá? O Anderson Torres finalmente foi inocentado aí pelo Ministério Público Federal, tá? Que decidiu arquivar o inquérito civil contra ele, tá? Em função dos atos do 8 de janeiro. Paulo, muito importante isso aí. Infelizmente, essa notícia não está saindo nas grandes emissoras, nas grandes mídias, infelizmente. Tá? E por isso que os patriotas têm que falar sobre esse assunto. Tá? Este evento foi trazido em primeira mão pela Veja, através do Hugo Marques, tá? E que ele fala que MPF arquiva inquérito civil contra Anderson Torres pelo 8 de janeiro, tá? Porque a Procuradoria não encontrou provas para culpar o ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal por omissão dos atos golpistas. Não, dos atos do 8 de janeiro, dos protestos de 8 de janeiro. Tem que dar o nome certo às coisas. Foi protesto. E aí, pessoal, o que aconteceu com o Anderson Torres? O Anderson Torres teve a sua vida devassada aí pelos inimigos da pátria. Acusaram ele de fugir quando estava viajando, tá? Isso aí foi a narrativa, tá? que ele orquestrou e fugiu do país. Tá? A mídia assassinou aí a sua reputação, prenderam ele por mais de 4 meses para fazer confessar algo que ele não fez e para tentar ver se ele incriminava o Bolsonaro. Tá? E ele, mesmo solto, foi solto, mas com tornozeleira eletrônica, ou seja, ele continuou preso, tá? Com suas mídias, não podendo fazer absolutamente nada. Tá? E hoje, finalmente, descobriram que ele é inocente, tá? Após toda essa perseguição. E aí o Ministério Público tocou aí, o que é que diz mais a matéria? Ministério Público Federal arquivou o inquérito civil instaurado para investigar o ex-ministro da Justiça, secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, por possíveis, tá, ações ou omissões que possam ter contribuído para depredações do 8 de janeiro do ano passado em Brasília, ou seja, possíveis ações e omissões, ou seja, não foi comprovado absolutamente nada, como todos nós já sabíamos. Anderson ficou preso por 4 meses e ainda usa a tornozeleira. Lamentável. Aí nós temos aí, MPF arquiva o inquérito civil, aí nós temos aí, o caso foi conduzido pela equipe do procurador Carlos Henrique, que esse é um cara técnico, corajoso, que a gente ainda tem pessoas boas na justiça, só que na hora que jogaram o STF, pegou o processo todo para si, ele está fazendo todas as etapas. Se o processo tivesse caído nas instâncias corretas, isso não estaria acontecendo. Né? E aí não se verificou em relação a Anderson Torres uma conduta intencional de facilitar os atos criminosos. Então, fizeram um pente fino, buscaram o cabelo no ovo, tentaram pegar qualquer ponta e não acharam nenhuma ponta solta. O cara é inocente. Além disso, tá? O procurador entendeu que não houve repentina mudança no perfil dos participantes nas vésperas do quebra-quebra. Ou seja, ele não foi tomado nenhuma medida adicional. Por quê? Porque o acompanhamento mostrava que a turma que estava lá, na frente dos quartéis, era ordeira, como todos nós já sabíamos disso. Foi uma narrativa da imprensa, mas que houve uma mudança na véspera, tá? Com a incitação aí para que fosse, no 8 de janeiro, pessoas totalmente alheias aí ao movimento pacífico dos patriotas. E aí o que você tem? No decorrer da apuração, foram realizadas diligências, foi ouvido testemunha, analisado gravações das câmeras e anexados documentos oficiais dos órgãos de segurança. Também foram compartilhadas provas das investigações dos tribunais superiores, ou seja, eles pegaram tudo, fizeram uma salada, checaram tudo e não tiveram nada. Tá?
E outra coisa também, o procurador juntou provas relacionadas à CPI, aquela CPI do circo lá, infelizmente. O procurador também analisou o relatório da CPI 2 de janeiro, mas não encontrou provas suficientes para indiciar ou incriminar o ex-ministro. Importante consignar que, embora o relatório da CPI tenha concluído pelo indiciamento de Anderson Torres, trata-se de um documento que carrega em si ilegitimamente viés político, visto ser fruto de trabalho de integrantes do Poder Legislativo. Ou seja, todos nós já sabíamos isso, que é um relatório tendencioso, feito com pretensões políticas para atingir os patriotas e tentar criminalizar Jair Messias Bolsonaro. Lamentável. E aí, na sequência, o procurador destacou que não há elementos para concluir, que o Anderson Torres agiu com o intuito de permitir que os manifestantes depredassem aí os prédios públicos. De modo contrário, em diversos momentos da investigação, que se verificou que ele adotou medidas para promover a segurança do Distrito Federal e tentar impedir que os criminosos avançassem ainda contra os prédios públicos. Tá? E aí ele ressalta que uma das coisas foi que ele tentou evitar que o prédio do STF fosse atacado. Então, tudo que checaram o telefone dele e ainda se verificou que o cara realmente agiu de forma preventiva, cumpriu o seu trabalho como servidor público. Tá? Então, infelizmente, essa injustiça está sendo corrigida, mas de forma muito tardia. E aí, na conclusão disso, a defesa aponta independência e alto nível técnico do Ministério Público Federal, ou seja, ainda tem pessoas que não estão contaminadas aí por esse verdadeiro aparelhamento aí que a esquerda fez aí nos órgãos públicos, infelizmente. Tá? E a defesa do Anderson Torres, ele conclui isso, que feita pelos advogados Elmar Novak, Rafael Menezes e Ricardo Pérez, considerou a decisão do MPF muito importante para a justiça, ou seja, uma vitória. A independência funcional e alto nível dos procuradores. O ex-ministro continua sendo investigado no âmbito criminal, ou seja, no civil já está resolvido, mas no criminal, infelizmente, continua no STF nas mãos de Alexandre de Moraes. E aí, pessoal, o presidente Bolsonaro se manifestou logo de imediato e o que o Bolsonaro cobrou foi o que todo mundo está cobrando. E aí? Quem vai reparar toda a injustiça feita contra esse patriota? Tá? Quem? Contra esse servidor, contra esse pai de família que teve sua reputação arrebentada, tá? Enxovalhar o seu nome. Tá? Então, perguntou, o que vai acontecer depois disso aí? Isso é uma cobrança do Bolsonaro, tá? Isso, muito legal do presidente. E aí ficam perguntas, né, pessoal? E os demais detidos? O pessoal que tá preso aí. Como é que está o Coronel Naim, tá? Que está com problemas de saúde, tá? O cara que estava, inclusive, de folga, voltou, foi ferido ainda no processo e foi preso. Continua preso ainda. Como é que está o Coronel Cid nessa história toda? Tá? Que também teve a sua reputação, a sua carreira praticamente arrebentada. Tá? O Anderson Torres está inocentado totalmente? Não, ele não está inocentado. Ele resolveu a parte civil, mas agora ele está nas mãos do Alexandre de Moraes, no STF, para ver a parte penal. Tá? E uma pergunta, e agora? Vamos restituir tudo que ele perdeu? Só ele buscando justiça, meu irmão, reparação no Estado, mas dificilmente ele vai conseguir recuperar isso aí. Tá? Tem coisas que já foi totalmente quebrado, totalmente perdido. Tá? Assassinato de reputação. Cabe a nós, patriotas, a gente curtir, compartilhar esse evento para que essa injustiça, tá, seja corrigida. Tá? E, infelizmente, ele continua na mão do Alexandre de Moraes. Tá? Por quê? Porque, pessoal,
A Constituição está sendo rasgada todo dia, está na mão deles, tá? E nós vivemos realmente numa ditadura, tá, do judiciário. E aí, pessoal, eu sou Paulo Pará, esse foi mais um Política em Gotas. Curta, comente, compartilhe e vamos fazer essa notícia circular por aí, porque se a gente depender da Rede Globo, não vai colar. Um forte abraço, tamo junto. Parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer que eles sabe quando nós vamos parar? Nunca.